Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo eu resolvi gravar minha voz por cima do vídeo porque tava muito barulho no vídeo, não dava para entender o que eu falava direito. Apesar que eu já falo meio rápido, né? Esse vídeo eu tô explicando que eu vou pegar esse ar-condicionado da Consus e vou dar uma limpeza, uma geral nele aí, mostrar desmontando, mas eu não vou conseguir mostrar tudo em um vídeo só, viu? Eu já peço vocês aí que se inscreva, viu, no meu canal e dá aquele like. Nessa parte aí, pessoal, eu tô explicando quantos amperes são a máquina. Ela é uma máquina de 6,6, viu? E o compressor dela tava tão quente que tava aumentando para 7, 8 amperes aí. É isso aí. Agora eu vou deixar o vídeo um pouco mais rápido para vocês poderem assistir. O vídeo ficar um pouco menor também. Valeu?